este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nesta terça-feira, dia 22 de novembro. Eu, Priscila Yasbeck, na companhia de vocês, nossos queridos ouvintes, para trazer as principais informações sobre economia aqui do Brasil e do mundo. Bom, mais um dia, eu sei que é uma discussão técnica, não é tão agradável, mas mais um dia a gente vai ter que chamar aqui o nosso destaque pela PEC da transição, que está sendo apelidada de PEC do estouro. Tem gente que fala que é PEC da Argentina, porque acaba com todo tipo de regra fiscal, mas fato é que mais um dia esse é o assunto principal do noticiário econômico, já que o governo Lula deve apresentar o seu texto definitivo da PEC da transição hoje. Isso segundo as informações do senador Wellington Dias, que está coordenando a área de orçamento da equipe de transição do governo. Qual que é o cenário que a gente tem para apresentação dessa PEC hoje? O governo tinha apresentado aquela minuta da PEC na semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin fez a apresentação prevendo um valor de 200 bilhões de reais, ou seja, o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, vai ser retirado do teto de gastos. Por quê? Porque tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro prometeram que o auxílio seria elevado de 400 para 600 reais de forma definitiva. Esse valor de auxílio de 600 reais, ele não cabe dentro do orçamento. O orçamento, ele tem uma previsão de um auxílio de 400 reais, o que dá 105 bilhões de reais dentro do orçamento. Para fazer a elevação do auxílio de 400 para 600 reais e, além disso, pagar um adicional de 150 reais por criança, para famílias que têm criança, o que acontece é que o valor do Auxílio Brasil, como um todo, chega a 175 bilhões de reais, ou seja, cerca de 70 bilhões de reais não cabem dentro do orçamento para que o governo Lula cumpra com essa promessa de campanha. É por isso que se discute essa chamada PEC da transição, PEC do estouro ou PEC da Argentina, como o pessoal mais crítico tem chamado. Fato é, tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula teriam que fazer essa PEC para conseguir acomodar esse gasto que não cabe dentro do orçamento com as atuais regras. A atual regra é a regra do teto de gastos, que impede que as despesas subam de um ano para o outro acima da inflação do ano anterior. Então, essa é a discussão que está dada. Daí o que aconteceu foi que ontem, tanto o senador Alessandro Vieira quanto o senador Tasso Gereissati, ambos do PSDB, apresentaram propostas alternativas à minuta que foi apresentada pelo governo. O Alessandro Vieira, com um valor de 70 bilhões de reais, então, em vez de tirar todo o Auxílio Brasil, todo o Bolsa Família do teto de gastos, tira só a parte da ampliação do auxílio e a parte dos 150 reais por criança, que é o que não está cabendo hoje dentro do orçamento. E o Tasso Gereissati também propõe uma PEC de 80 bilhões de reais. No caso do Alessandro Vieira, ele propõe que o Bolsa Família fique fora do teto em 2023 e depois os próximos anos seriam discutidos, qual que seria a regra. Ele defende a criação de uma nova regra fiscal. E no caso de Tasso Gereissati, ele propõe que o Bolsa Família seja tirado da regra do teto de gastos de forma permanente. Ou seja, o governo pode fazer os gastos com esse benefício, com o Bolsa Família, sem que essa despesa contabilize dentro do teto de gastos. Então ela não fica sujeita à regra que impede as despesas de subirem acima da inflação. E a gente conversou sobre isso com o economista e especialista em finanças públicas, Murilo Viana, que tem uma visão sobre como esses valores intermediários que apareceram pode dar um indicativo de como que vão ser as negociações hoje. Vamos ouvir. Primeiro é sintomático o fato do governo ter apresentado, na verdade, uma minuta, uma ideia de PEC, não ter apresentado a PEC, ainda que tenha demorado a apresentar, ter adiado dia após dia a entrega desse documento. Isso demonstra que dentro do próprio governo há uma divergência do como deveria ser tomado o tamanho da PEC e também qual que deveria ser a estratégia de enviar. Desde o início também havia uma sinalização de que possivelmente o governo havia colocado um valor alto e também um prazo indeterminado para que tivesse gordura de negociação dentro do Congresso. Lembrando que o Congresso, por ser PEC, precisa de aprovação de 3/5 nas duas casas em 2 turnos. Então precisa aí de voto de verdadeira oposição, de uma parte uma parte dos deputados e senadores que de fato tiveram ali lado a lado com o Bolsonaro até o fim. Então é difícil o convencimento e é sabido também que essa ala vai jogar para o mínimo possível
o valor estendido dessa PEC. E a ação tomada aí agora por Alessandro e também por Tasso Gereissati, que são ali que apoiaram também o Lula na eleição dentro dessa frente ampla, demonstra também que dentro da própria frente, da chamada frente ampla, há uma divergência sobre como deveria ser a condução da política econômica e, portanto, o espaço fiscal. Então, todo esse entrelaçado entre o cenário político e também, tanto dentro do Congresso quanto dentro da base aliada, está sendo colocado à tona agora nessa discussão, nessa etapa já um pouco mais avançada em relação à minuta. Bom, Murilo colocou aí, então, que provavelmente a gente vai ter um valor intermediário, talvez não fique aquele valor de 200 bilhões de reais indicado inicialmente pelo governo, até porque o governo tem que combinar com o Congresso o que vai ser feito. E nessa combinação com o Congresso, além do valor, existe o prazo também a ser combinado, porque tem essas distinções. O governo, claro, queria que fosse o maior gasto possível e também tirar o Bolsa Família do teto de forma permanente. O governo queria poder fazer vários investimentos em vários programas, além do auxílio, investimento em educação, saúde, etc, etc. E a questão do prazo é o seguinte, o governo queria tirar já o Bolsa Família da regra de teto de forma permanente para não precisar ficar fazendo PEC, negociar com o Congresso para conseguir pagar esse benefício. Só que o Congresso não vai dar isso de mão beijada, não vai dar isso de bandeja. Por quê? Porque o Congresso vive de poder de barganha. Então, se o Congresso aceita isso logo de cara, já deixa o Bolsa Família fora do teto pelos 4 anos do mandato de Lula, depois, no ano que vem, 2023, 2024, 2025, não vai ter como ficar pedindo ali, negociando, ou não vai ter uma moeda de troca se entregar isso de bandeja pelos próximos 4 anos. É por isso que, muito provavelmente, o Congresso não vai tirar o Bolsa Família de forma permanente do teto de gastos. Vai tirar só 1 ano, porque aí vai barganhando nos outros anos essa negociação. Então, essa é a expectativa. Inclusive, qual que é a moeda de troca que o Centrão tá pedindo nesse momento? A moeda de troca é colocar dentro do orçamento, institucionalizar no orçamento as emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que é aquele dinheiro que vai para políticos em seus redutos eleitorais, que tem uma falta de transparência, que é muito criticado pelos economistas, justamente porque muitas vezes esse dinheiro é um dinheiro que ele é usado para capital político dos parlamentares que têm direito a essas emendas, em vez de ser usado de uma forma estratégica, de acordo com o que é prioritário para a população. Então, esses políticos, eles barganham essas emendas, eles conseguem essas emendas de acordo com as negociações políticas que eles fazem e levam ali para uma cidadezinha pequena, um valor às vezes alto para aquela realidade, que muitas vezes nem é tão necessário, mas em prol de se reelegerem e de conseguirem manter o seu capital político aceso. E aí, com isso, a gente tem um sequestro, um chamado sequestro do orçamento, que acaba ficando cada vez mais na mão dos parlamentares, do Centrão, do que na mão do executivo e determinado de acordo com o que é prioritário para a população. Então, esse é um outro risco. Então, além do tamanho da PEC, além de como ela flexibiliza as regras fiscais, ou fragiliza, melhor falando, as regras fiscais, tem esse outro risco também de o Centrão pedir para passar essa PEC como moeda de troca um aumento do seu poder sobre o orçamento, ou seja, mais orçamento secreto, mais dinheiro de emendas, inclusive não só para o ano que vem, já está negociando, inclusive, para esse ano, e até hoje está previsto um relatório bimestral de despesas e receitas da União com um novo bloqueio, né, do orçamento e tudo. Então, tem uma discussão ali também de uma negociação do Centrão para conseguir desbloquear essas emendas, inclusive já nesse ano. Então, o Centrão, ele vai ficar tentando ali conseguir mais dinheiro. É por isso que alguns economistas e cientistas políticos dizem que o principal mal, o principal câncer do país é o Centrão, que esses partidos, eles são muito fisiológicos, eles estão interessados na sua própria sobrevivência e não no bem-estar da sociedade como um todo. O resultado é o que a gente vê, né? As políticas que demoram para se desenvolver aqui no país, demoram para andar para frente porque os interesses políticos se sobrepõem aos interesses da população de uma forma geral. Então, esses devem ser assuntos importantes hoje, como que vai ficar a PEC apresentada pelo governo, quais vão ser as negociações em torno disso, também a questão do bloqueio do orçamento, um novo bloqueio esperado para hoje. Vale falar que esses bloqueios que acontecem, eles acontecem porque não existe dinheiro para todas as despesas que tem hoje no orçamento, né? Então, o orçamento, ele prevê algumas despesas, essas despesas, às vezes, como salários, aposentadoria, sobem acima do previsto e o governo precisa remanejar verbas, então bloquear algum dinheiro de alguma parte para conseguir fazer frente a essas despesas que são obrigatórias. E o resultado disso é que o governo acaba bloqueando o dinheiro de ministério, isso acaba afetando
serviços públicos. É por isso que a gente vê, por exemplo, problemas ligados à emissão de passaportes, porque está faltando dinheiro para ministério e isso acaba afetando na ponta os serviços públicos, os serviços para o cidadão. Então, esse é um problema também da má gestão do nosso orçamento público. Isso não foi planejado da melhor forma lá atrás. O Centrão ganhou um poder enorme sobre o orçamento, as emendas do relator subiram muito, então isso acaba afetando também outros serviços. O efeito disso é precarização dos serviços públicos, quando não uma paralisação dos serviços públicos, como é o que a gente está vendo, por exemplo, com a emissão de passaportes. Na segunda parte aqui do nosso CNN Money de hoje, queria trazer um estudo do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que mostra muito do que a gente está discutindo hoje, né? Como fazer uma gestão mais eficaz do dinheiro público para ter uma estabilidade, para que as economias tenham uma estabilidade maior em termos de juros e de inflação. O FMI publicou um relatório que saiu ontem, e esse relatório fala justamente sobre o momento de auge da pandemia, quando os governos do mundo todo jorraram dinheiro nas suas economias, com muitos estímulos para fazer frente às paralisações de atividades, às restrições, economias que estavam esfriando. Então, os governos foram lá e fizeram vários estímulos em suas economias. Isso aconteceu em países do mundo todo, deram benefícios para a sua população, etc. Agora, qual que é o momento? Depois desse dinheiro que jorrou para essas economias, elevou muito a demanda, a gente viu um cenário inflacionário em vários países. Então, aumenta a demanda, tem mais dinheiro circulando, as pessoas compram mais, isso acaba gerando uma demanda maior, com uma oferta igual ou até menor por causa dos gargalos de suprimento. Isso gerou uma inflação, tem mais gente querendo comprar do que produto oferecido. Então, esse é um pouco do cenário de inflação que a gente está vivendo hoje. Pois bem, o FMI coloca essa questão e fala sobre quais são as saídas desse cenário para que os países consigam, entre aspas, desmamar desses estímulos. E aí, o que o FMI diz? Que existem duas soluções para combater essa inflação que vem desses estímulos muito fortes da pandemia. Uma delas é subir juros, né? Ou seja, encarecer o custo do dinheiro para esfriar a demanda, e a outra é corte de gastos, né? Então, o primeiro caso é o chamado aperto monetário, sobe juros. O segundo caso é o chamado aperto fiscal, corte de gastos. E aí, o que o FMI explica? Eles falam o seguinte, que no caso do aperto monetário, o que acontece é que o crescimento da economia fica mais fraco, a moeda se fortalece, porque se o país sobe juros, os seus rendimentos aumentam, ele atrai mais investidores, entra mais dinheiro, sua moeda se fortalece, e isso traz também um efeito colateral de aumento da dívida, porque o pagamento da dívida pública é feito a partir dos juros básicos daquela economia, que são como a nossa Selic. Se a Selic equivalente dos outros países sobe, o que acontece é que eles têm que pagar mais juros sobre a sua dívida, então o endividamento aumenta. A segunda alternativa é o corte de gastos, que é o chamado aperto fiscal. Com o aperto fiscal, com o corte de gastos, o governo vai lá, corta gastos, a demanda cai, já que o governo é o principal comprador de uma economia, então ele tem o poder de controlar um pouco ou de influenciar a demanda do país. Então, se o governo corta gastos, a demanda cai, isso sem a necessidade de subir tanto os juros. Então, isso acaba trazendo um efeito também de controle de inflação, mas sem elevação da dívida e com uma moeda relativamente mais fraca que no primeiro caso. Então, no primeiro caso, sobe os juros, isso atrai mais investidores, pelo menos no curto prazo, né, um capital mais especulativo, já que também isso pode aumentar o risco do país e futuramente afastar investidores, mas no curto prazo esse é o efeito. E no segundo caso, quando se corta gastos, o que acontece é que não tem uma elevação de juros. Se não tem uma elevação de juros, a moeda fica relativamente menos atraente do que, mais fraca do que no primeiro caso. Bom, dito isso, tudo isso para dizer que o que o FMI conclui? Ele conclui que se os países fizerem um corte de gastos junto com a elevação de juros, eles não vão ter que subir tantos juros para conseguir combater a inflação. Essa é uma conclusão. E a segunda conclusão é que cada país tem a sua dinâmica, mas o que eles dizem é que algo que pode funcionar para diversos países para conseguir combater a inflação seria fazer um corte de gastos da seguinte forma: em vez de manter estímulos para a população como um todo, fazer estímulos que sejam mais focados na população que mais precisa, em vez de um estímulo amplo para toda a população, e também priorizando gastos e despesas que gerem um crescimento de capital humano, ou seja, que gerem empregos, que gerem mais produtividade da economia. Então, essas são algumas das
das conclusões do FMI. E aí eu conversei também com o Murilo Viano, especialista em contas públicas, exatamente sobre essa questão. Como que a gente pode transportar isso para o caso brasileiro? No caso, aqui a gente tem também um benefício amplo, né, ou pelo menos focado em uma parte da população, que é o Auxílio Brasil, que vai ser transformado de novo em Bolsa Família, vai ser chamado de novo de Bolsa Família. E a gente também tem um cenário de juros altos, mas por enquanto o governo não está falando de corte de despesas. Eu perguntei como que esse estudo do FMI, ele poderia ser aplicado aqui na nossa realidade brasileira. Vamos ouvir. Esse estudo é interessante porque ele olha, evidentemente, para o cenário internacional, que é um cenário aí de inflação bastante alta, de crescimento dos juros no ambiente internacional e também da saída da crise, digamos assim, da pandemia e, ao mesmo tempo, uma entrada no ambiente de instabilidade, de guerra, com os efeitos secundários bem relevantes sobre economia, preço e afetando aí o comércio internacional. E quando ele olha, o exemplo aqui para o Brasil seria, por exemplo, quando a gente olhar para os vulneráveis, dar um foco nos vulneráveis, seria o exemplo do Bolsa Família, que a gente está tentando colocar aí de R$600 com um adicional de R$150 por criança. E, ao mesmo tempo, a necessidade que deveria ter de fazer alguns tipos de revisões de gasto, de priorização de gastos, e não um aumento substancial, por exemplo, dos 200 bilhões de reais, que significaria uma expansão fiscal extremamente significativa e uma trajetória de dívida crescente e possivelmente de insustentabilidade. O que se dá para depender ali do relatório do FMI é a questão de que esse aumento, um aumento de gasto duradouro, continuado e substancial, como, por exemplo, o que seria dos 200 bilhões, tenderia a pressionar os juros, porque o Banco Central teria que deixar os juros elevado por muito tempo, e esse juros elevado por muito tempo, no segundo momento, ele resfria a atividade econômica, diminui a receita do Estado e, ao mesmo tempo, junto com esse déficit primário significativo, os juros muito elevado também pressionaria a dinâmica da dívida. E quando a gente fala de olhar para o câmbio e atrair o investidor estrangeiro, é um investidor que deixa de migrar para ativos reais, para atividade econômica e assume um caráter mais especulativo, ou seja, é algo que gera um efeito sobre a economia menos positivo, digamos assim, porque ele afeta menos o canal de emprego e renda. Bom, então uma discussão interessante, né, nesse momento que a gente está falando justamente sobre corte de gastos por aqui, sobre como controlar as nossas despesas. É que a gente está tão mergulhado nessa discussão de PEC, na política e no gasto e tudo, que às vezes a gente nem consegue chegar nessa profundidade de discutir quais seriam as melhores formas, né, de cortar despesas, elevar receitas, etc. Talvez isso fique para um segundo momento. Tem muitos economistas que falam de fazer reforma tributária ou de priorizar o que é gasto mais urgente agora para não ter um gasto tão grande nesse momento. Essas seriam algumas possíveis soluções que economistas muito renomados defendem. Bom, dito isso, queria terminar aqui nosso CNN Money falando um pouco sobre também a dinâmica dos mercados, porque a China está voltando a assustar o mundo todo. Novos casos de Covid, mortes registradas no fim de semana, depois de 6 meses sem registros de mortes por Covid lá na China, fizeram o governo chinês decretar lockdowns em algumas regiões, em Pequim, em Guangzhou, que são distritos importantes, juntos têm uma importância de cerca de 11% do PIB. Então, só esses distritos que tiveram lockdowns, tanto dentro de Pequim quanto em Guangzhou, e tem perspectivas de mais bloqueios também em cidades industriais. Qual que é o problema? O problema é que, mais uma vez, isso inspira um temor de que a China, que é a fábrica do mundo, vai parar mais uma vez. Então, já está começando alguma restrição em lugares pontuais, mas se esses bloqueios se ampliarem, existe esse temor de que, mais uma vez, as fábricas vão parar e que isso vai trazer novos gargalos para a cadeia de suprimento global, que já está sofrendo, porque já há um choque de oferta que vinha lá das primeiras etapas da pandemia, que vem de guerra na Ucrânia. Isso gerou uma falta de produtos, escassez de produtos no mercado. Se a China fechar tudo de novo, a gente pode ter mais um repique desses preços e toda essa conversa que a gente está falando sobre os bancos centrais, talvez começando a chegar num pico de juros e tal, para conter a inflação. Isso pode ir por água abaixo, porque um novo choque de oferta no mundo pode elevar de novo, tudo de novo, a inflação, e inflação que já está elevada muito nos países avançados, mas talvez bater num pico. Pode jogar o pico mais para frente, ou pode fazer os índices de inflação subirem ainda mais. Então, isso gera uma preocupação muito grande, derrubou os mercados ontem. Aqui no Brasil, vale falar que a Bolsa fechou em alta de 0,8%,
4%, porque aqui a gente teve as notícias sobre a PEC, que com talvez um valor menor e tal, que acalmaram um pouco os investidores. A bolsa tinha caído muito por causa da PEC em 200 bilhões de reais, um tom mais duro de Lula falando contra o teto de gastos, contra a responsabilidade fiscal. Ele amenizou um pouco o tom. Também, como a gente viu com Murilo Viana, senadores que fazem parte da Frente Ampla apresentando valores menores, mostrando que pode ter um valor intermediário da PEC. Isso animou os investidores aqui. A bolsa só não subiu mais por aqui, justamente porque as commodities caíram por causa de China, e o nosso país é muito focado em commodities, né? A nossa bolsa, cerca de 1/3 da bolsa, um pouco mais, é só baseado em ações ligadas a commodities, petrolíferas, mineradoras, e elas caíram e puxaram o resultado da nossa bolsa para baixo. Já o dólar refletiu esse risco menor interno, caiu 1,19% aos R$ 5,31. E aí hoje os mercados estavam abrindo mistos por causa dessas notícias ligadas à China, e a gente tem uma agenda mais vazia lá fora, então os investidores vão ficar de olho mesmo nos indicadores, nos discursos de membros do Banco Central americano. Os Fed Boys, tem 3 Fed Boys que vão falar hoje, podem dar alguma pista mais clara sobre os rumos dos juros nos Estados Unidos. E, por enquanto, é isso. A gente fica por aqui nessa terça-feira, dia 22. Amanhã teremos, talvez, algum desfecho aí dessa história da PEC da transição. E nós estamos aqui sempre a postos para te informar sobre as principais notícias da economia. Muito obrigada mais uma vez pela participação, galera. Até amanhã. Tchau. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.